Olá, esse é um episódio especial do Supercast, o podcast oficial do Projeto Super, em homenagem ao Dia Internacional de Meninas e Mulheres na Ciência, que é celebrado no dia 11 de fevereiro, sendo uma data lançada em 2015 pela Unesco. O objetivo dessa data é justamente fortalecer o compromisso global com a igualdade de direitos entre homens e mulheres, principalmente no ponto de vista da educação. Eu me chamo Letícia Lima, sou estudante do curso de Design da Universidade Federal do Amazonas, a UFAM, e faço parte do projeto Mulheres Sem STEAM, uma iniciativa do Projeto Super, cujo objetivo é promover a permanência de mulheres matriculadas nos cursos de graduação da UFAM. Já ressaltando que você pode acompanhar as nossas atividades através do site oficial do Projeto Super e também no Instagram, @projetosuper_. E por isso, devido a essa data, nós viemos reforçar a necessidade de apoiar e principalmente ouvir meninas e mulheres sobre a ciência e a tecnologia. Para falar sobre esse tema, hoje nós temos como convidadas a Beatriz Albuquerque, que é mestranda em computação e voluntária no projeto Caboclas Quirimbaua Auaeté, a Maria Luísa, que é graduanda em matemática e também bolsista de iniciação científica pelo PICME, que é o Programa de Iniciação Científica e Mestrado da OBMEP. Nós temos também a Natália, graduanda em Engenharia Elétrica e ex-bolsista do projeto Mulheres em STEAM. Atualmente, ela é membro do programa Youth, que é um programa de governança organizado pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil. A Giovana Pinheiro, que é graduanda em Design e atualmente é também Social Media e Designer no Instituto Acariquara. E a Emanuele Gil, que é nossa convidada especial do SET da Coatiara e é estudante do 4º período de Sistemas de Informação. Primeiramente, sejam bem-vindas. E antes de nós iniciarmos, muito obrigada por toparem bater esse papo conosco. Logo de cara, nós gostaríamos de saber um pouco mais sobre a trajetória de vocês, como vocês chegaram à ciência nesses campos de tecnologia, nas áreas de exatas. Como foi essa trajetória? Se vocês tiveram algum desafio, vocês podem contar para a gente? Começando pela Beatriz. Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, eu não sei em que momento as pessoas vão estar ouvindo, né? Mas eu queria agradecer muito a vocês pelo convite. É sempre uma felicidade para mim fazer parte de rodas de conversas ou eventos que tragam mulheres como assunto e ciência também. Então, eu estou muito feliz. Bom, assim, em relação à minha trajetória, eu gosto sempre de trazer a trajetória que começou ali no ensino fundamental, né? Porque foi lá no ensino fundamental que eu percebi que a escola pública que eu estava estudando, ela tinha um ensino defasado, né? E que não... Era um ensino que não iria me permitir ir além do que eu realmente gostaria. A irmã de uma amiga que estudava comigo, estudava, na época, na Fundação Nokia de Ensino, né? Porque hoje a instituição ela se chama Fundação Matias de Maquiline. E essa minha amiga, ela estava prestando... ela ia, no final do ano, prestar o vestibular para ingressar nessa instituição, que é uma instituição de cunho técnico e social, aqui da nossa região. E isso me interessou bastante, né? Eu ouvi os comentários dela a respeito da instituição, porque a irmã dela, no caso, pelo fato de estar lá dentro, sempre falava para ela como que era o ensino lá e tudo que ela estava aprendendo e as oportunidades que estavam, assim, aparecendo no caminho dela. E isso me interessou bastante. E foi quando eu conversei com os meus pais, eu pedi para eles tentarem me colocar no mesmo cursinho que essa minha amiga estava fazendo, para eu, no final do ano, também tentar, né, uma vaga na instituição, porque aquilo, para mim, era uma oportunidade de sair ali de um ensino defasado, em que todos os anos, praticamente, eu estava vendo a mesma coisa em matemática, e isso me entristecia muito. Eu sempre fui boa, assim, em matemática, só que chegou um momento que o que eu estava aprendendo acabou me cansando, sabe? Não saía mais daquilo, não saía do lugar. Então, eu acabei passando na prova, os meus pais, eles me colocaram, né, nesse cursinho preparatório, que é o Marechal, e aí no final do ano eu prestei o vestibular e consegui entrar no curso de informática na instituição, que foi o curso que mais me interessou na época, né? E, na realidade, não só na época, me interessa até hoje. Eu tenho uma grande paixão tanto pela matemática quanto pela computação. E, bom,
eu acabei estudando nessa instituição e foi um baque muito grande no primeiro ano ali, porque era um novo mundo, né? E era um universo que era bem mais avançado do que aquilo que eu vivenciei no ensino básico. Então, eu tive bastante dificuldade no primeiro ano, eu precisei me esforçar muito, estudar muito para ultrapassar toda a defasagem que eu tinha ali do ensino básico e alcançar os alunos que, assim, alguns alunos junto comigo tinham vindo de escola pública e outros ali tinham vindo de escolas particulares. E a gente sabe muito bem que a situação das escolas particulares e das públicas é muito diferente, né? O ensino é totalmente diferente. Então, assim, foi bem cansativo para mim, difícil no primeiro ano, mas eu comecei a pegar o ritmo da instituição. E aí, quando, assim, né, só para frisar que quando eu entrei, foi um mundo totalmente novo ali dentro. Porque eu entrei em contato com as linguagens de programação, com uma matemática bem mais avançada, e foi quando o meu amor pela área de exatas, ele realmente aumentou ali dentro de mim, né? Porque eu consegui enxergar um universo muito maior do que aquele universo que eu estava anteriormente inserida. Aí, quando eu me formei na instituição, eu resolvi entrar na UFAM em matemática licenciatura, porque eu tinha um grande gosto pela educação e também pela área de matemática, né? Pela área de exatas em si. Eu consegui, na época, passar no curso de licenciatura em matemática, que foi o que eu entrei, mas eu também, um tempo depois, passei na chamada de engenharia da computação. Só que, como eu já estava matriculada, eu resolvi continuar em matemática. E eu gostei bastante do curso, né? Ali do que eu vivenciei no nivelamento, me atraiu. O único impacto que aconteceu foi o fato de eu perceber mais uma vez o quanto a área de exatas era um lugar que tinha muito mais meninos do que meninas, porque quando eu ingressei na Nokia, também tinham poucas mulheres na minha turma. E aí, quando eu fui para a universidade cursar matemática, licenciatura, aconteceu a mesma coisa. Então, acho que um baque mesmo que aconteceu comigo foi esse, né, de perceber que esses espaços, eles eram espaços muito mais masculinos do que femininos. Bom, ao longo da graduação eu trabalhava também, então, quando eu saí da instituição, da fundação, né, para você pegar o seu certificado técnico, você precisava fazer um estágio na área de computação. E eu coloquei na minha cabeça que eu ia pegar aquele diploma de técnico também, porque eu tinha ralado 3 anos ali para estar ali dentro da instituição. Então foi uma conquista, né, que eu queria, tipo, pegar tanto o certificado do ensino mesmo, da educação ali, educacional, no sentido de não técnico, mas eu também queria do técnico. E aí, em paralelo com a minha graduação, que era noturna na UFAM, eu trabalhei numa empresa, não vou citar o nome da empresa por questões éticas, mas era bem complicado, assim, era muito cansativo. E em paralelo com isso, eu me meti em PIBICs ali na UFAM, porque eu era uma pessoa muito... Até hoje, eu sou uma pessoa muito elétrica, que gosta de estar fazendo várias coisas ao mesmo tempo, assim, sempre gosto de estar estudando. Quer dizer, assim, um adendo é que hoje eu aprendi a administrar melhor as questões de saúde, né, no sentido de saúde mental, de reconhecer meus limites, porque às vezes a gente acaba ultrapassando, né? Mas na época eu era muito... se encanta muito, né, com relação a isso. Com certeza, mas na época eu era muito elétrica, sabe? Então eu queria estar em tudo. E aí, quando eu me formei na instituição, na realidade, um pouco antes de eu me formar, que foi em 2019, eu pedi demissão desse trabalho porque eu estava tendo crises de ansiedade muito fortes, porque era um espaço, o trabalho, né, lá, que eu não me sentia bem. E, ao mesmo tempo, tinha uma ânsia dentro de mim de querer estar somente dentro da universidade, de fazer da melhor forma possível ali a minha graduação, de entregar um bom trabalho de conclusão de curso. E para quem trabalha e estuda, sabe o quanto é difícil, sabe o quanto é cansativo. Eu chegava à noite na faculdade muito cansada e fazia de tudo para durante as aulas eu não dormir. Então, como eu, assim, já estava no meu limite em 2019, eu pedi demissão, né? E aí, um adendo que eu quero
colocar aqui também é que logo que eu entrei no curso de matemática, a minha primeira professora ali eu tive contato no primeiro período com uma professora mulher, que é a professora doutora Flávia Morgana, ali do ICE. E ela foi a minha orientadora em praticamente todos os projetos que eu fiz, né? Todos os PIBICs, e ela também me orientou no trabalho de conclusão de curso. Então, eu tive ali uma referência mulher que me fez olhar para aquele ambiente e perceber que, olha, tem espaço para mim também. Tem uma mulher aqui dando aula, sabe? Então, isso foi extremamente importante. E aí, quando eu saí da empresa, em 2019, a professora Flávia, ela me convidou a entrar como bolsista, na realidade, no projeto Caboclas, que é o projeto que eu atuo hoje ainda como voluntária. Faço parte da coordenação do projeto, que é um projeto que visa incentivar meninas e mulheres a seguir carreiras em áreas de ciências exatas, né? Então, ela me deu essa... Como eu estava saindo do emprego, e aí eu conversava com ela, ela já era minha orientadora, ela viu essa oportunidade, né, do projeto como me dar um apoio ali também, uma bolsa, para eu conseguir ficar só ali na graduação e terminar minha graduação da melhor forma possível, né? Isso me ajudou muito, então eu sou muito grata por essa oportunidade e também pela oportunidade de fazer parte do projeto. Aí, para finalizar, quando eu terminei matemática, eu fiquei um ano, de certa forma, afastada da universidade, mas não totalmente, porque eu ainda estava no projeto ali, Caboclas. E em 2021, eu entrei no mestrado de computação na UFAM, né? Eu estou finalizando meu mestrado agora. E no final de 2021, na realidade. E eu estou finalizando o mestrado em computação. Eu resolvi entrar, né, no mestrado de computação pelo fato de que eu querer começar a explorar tanto a matemática quanto a computação. E pelo fato também da computação ela já fazer parte da minha vida, né? Porque eu tinha vindo ali de um ensino médio em que eu estudei informática, disciplinas de programação, de eu ter estagiado na área de informática, né, durante a graduação, e tinha muita essa ânsia de dentro de mim de não perder nenhuma das duas áreas. E aí eu faço mestrado com ênfase em machine learning, né, porque tem uma matemática muito bonita por trás dos modelos computacionais e machine learning. E hoje eu também estou trabalhando no Instituto CIDIA como pesquisadora em inteligência artificial. Então, essa é um pouco da minha história, assim, dos meus anos, né? E como que eu entrei no universo, de fato, de exatas. Obrigada, Beatriz. Emanuele, você pode contar um pouco para a gente como foi essa sua trajetória até aqui? Como é a sua realidade também no... É você que é dos 7? Isso, é mesmo. Então, gente, boa noite, primeiramente. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui e agradeço também pela iniciativa de vocês de estarem fazendo isso, que é uma coisa bastante importante e a gente não vê. Sobre a minha trajetória, eu comecei bem cedo por conta de uma influência da minha família, que foi o meu pai. Ele é da área da computação, então ele sempre me incentivou desde cedo que eu adentrasse esse mundo, que quando eu crescesse não fosse tão difícil para mim. Então, desde o meu ensino fundamental, ele já me colocava em cursos sobre o hardware do computador, lógica de programação. Então, eu tive contato muito cedo com isso, o que acabou culminando para que no meu ensino médio eu escolhesse fazer um técnico em informática. Eu sou formada no IFAM, daqui de Itacoatiara. Eu tive a oportunidade de trabalhar em diversos projetos dentro do IFAM, inclusive o desenvolvimento de um chatbot para um website da instituição, que eu fiz juntamente com outras meninas, porque, pelo menos no IFAM, eu tive bastante amigas mulheres e tal, e a presença das mulheres era bem forte, pelo menos no ensino médio, mas a gente conseguia ver desde lá essa dificuldade, essa majoritariedade masculina e tudo mais. É interessante que você fala assim sobre a importância, né, de ter alguém. Acho que principalmente a Beatriz citou o caso da professora, né?
que você ter uma representatividade, ela é muito importante. De você ter como inspiração, nossa, essa mulher, ela consegue conciliar tudo que lhe é proposto com a universidade, com os projetos, mas também você ter um incentivo assim dentro de casa é algo que faz muita diferença. Sim, e no meu ensino médio, no meu ensino médio, eu não tive essa experiência de ter uma professora na área, porque os meus professores, eles eram todos homens, então eu não tive muito isso, mas no ensino superior agora, que eu faço sistemas de informação, estou no 4º período de sistemas de informação aqui no I7, eu encontrei algumas professoras que são da área, mulheres que fazem questão de estar sempre falando sobre a sua jornada, sobre como a representatividade é importante. Então, já no ensino superior é que eu fui ter esse contato com mulheres tão fortes assim. Entendi. Obrigada, Emanuele. Gil, você pode falar? Olá, gente. Queria agradecer o convite também. Eu fiquei bem surpresa e bem contente por ter sido chamada. Bom, a minha jornada começou, vamos dizer, na escola. Eu passei muito tempo da minha vida ouvindo assim: você não é inteligente porque você não consegue alcançar tal nota em tal matéria. Então, eu criei um bloqueio comigo mesma, uma idade tão nova, que foi de eu não me achar suficiente, né? Então, eu cresci achando que eu sempre seria a mais burrinha, assim, da turma. E quando eu cheguei na 7ª série, eu tive uma professora de história que ela me deu muita força, assim, para me engajar mais nos trabalhos e tentar sair mais dessa caixa que eu tinha me colocado. E ela falou assim: por que você não tenta liderar isso aqui na feira de ciências? E eu tentei. E quando eu tentei, eu consegui, né, fazer um dos meus grandes feitos, assim, na 7ª série. E eu consegui fazer uma boa feira com a minha turma. Então, a partir daquele momento, basicamente mudou totalmente a percepção que eu tinha sobre mim como uma menina, né? Como uma mulher também. E eu comecei a tentar estudar mais, porque eu já não estava me considerando tão burra. E então eu passei de a mais burrinha da turma para uma das pessoas mais inteligentes, para você ver como que a gente sempre se coloca em caixas, né? Sim. E aí, na 9ª série, eu não sabia o que eu ia fazer. Já à beira assim, do ensino médio, toda aquela pressão, você tem que fazer vestibular. E eu não sabia no que eu ia me tornar no futuro. Então, eu pensei, eu vou fazer arquitetura, porque meu pai é arquiteto. Mas aí, olhando um pouco do que ele fazia, eu não achava que eu ia me dar bem com aquilo. E então, ele viu alguns dos meus desenhos e coisas que eu fazia na época, e ele falou assim: você já sabe o que é o design? E eu falei: eu não sei o que é isso, né? E ele me deu uma revista. E nessa revista, eu vi, assim, coisas que me encantaram. E eu não sabia, tipo assim, direito mesmo o que era o design. Mas eu sabia que talvez eu me desse bem ali. Então, eu comecei a pesquisar mais sobre o design, não sobre as áreas dele. E aí eu vi que tinha design na UFAM. Então, eu passei meu ensino médio todinho estudando para entrar em design na UFAM. E eu consegui pelo PSC. E quando eu entrei, eu já fiquei um pouco mais feliz, porque, nossa, design na UFAM é um ambiente muito diverso. Quem é do curso consegue perceber que é bem diversificado, assim. E tinha tanta gente maravilhosa, né? E os professores também, eles são muito acolhedores. E já veio a pandemia, no caso, né? Em 2020, que foi quando eu entrei. Mas aí tivemos o contato com os professores no modo EAD. E ali mesmo eu já consegui admirar uma professora, que foi a professora Carla, e ela se tornou minha orientadora no Super.
Então, assim, o super, ele foi o ponto inicial para eu querer entrar no meio científico, né? De fazer produção científica, de trabalhar mesmo, de desenvolver pesquisas. E essa professora, ela é simplesmente incrível, porque ela foi uma orientadora maravilhosa e o meu grupo de pesquisa eram todas mulheres. Então, ressalva, na verdade, tinha assim um garoto, mas era majoritariamente mulher. E ela sempre estava instigando a gente a melhorar cada vez mais e dar tudo de si. E ela era super organizada, sabe? Eu tenho ela como um modelo. E depois daí a gente teve mais contato com outros professores, por exemplo, a professora Magnólia, uma professora excelente, assim, excelente exemplo de mulher, sabe? Aquela é uma inspiração, assim. E depois eu tive contato com a professora Sheila, que ela é simplesmente também maravilhosa. E foi ela que fez eu ter mais vontade de ir para a área de sustentabilidade. Então, influências femininas, assim, importam muito para meninas e mulheres. E atualmente eu trabalho no Instituto Acariquara, que é um instituto de conservação, né? Ele ajuda na conservação da sociobiodiversidade, ajuda no desenvolvimento socioeconômico de comunidades tradicionais aqui do Amazonas. Então já é um pouco da área que eu comecei a gostar. Tipo assim, a professora Carla, a professora Sheila são professoras de áreas que eu também gosto, que é o design gráfico e a questão do ecodesign. E eu posso dizer que a minha jornada, por mais que, vamos dizer assim, no início turbulenta, me ajudou a me enxergar hoje em dia como uma mulher capaz de fazer grandes feitos, né? Conhecer a história também de outras mulheres aqui na academia é muito bom, porque a gente consegue ter, vamos dizer, como posso dizer, influências próximas da gente. Então, isso ajuda nesse gap de que não é tão impossível. Não é impossível, na verdade, de verdade mesmo, não é impossível a gente alcançar grandes feitos como, vamos dizer, a sociedade acha que a gente não vai. Então, essa é um pouco da minha jornada mesmo. Eu partilho um pouco assim desse sentimento da Giovana, porque eu faço parte do curso de design, né? E é realmente uma coisa que pra gente, que é mulher, acaba batendo muito forte, que é você se ver no meio de muitas mulheres, ver como elas são incríveis, passar a admirar outras mulheres, ver como a gente batalha para estar ali, né? E essa questão das professoras também, de ter uma referência e ver como elas conseguem fazer tantas coisas e fazerem coisas tão maravilhosas, tão incríveis, realmente instiga a gente a querer ser que nem elas. Então, bate muito na tecla do porquê nós estamos aqui hoje, né? Porque comemorar, enfatizar essa data, de como é importante você incentivar, de você mostrar referências, de tornar o que parece impossível finalmente possível, palpável para quem é mulher de fato. Agora, Natália, você pode falar um pouquinho sobre você, por favor? Claro. Olá a todos, todas que estão nos escutando. E eu gostaria de agradecer o convite para participar desse podcast. É uma honra estar aqui, especialmente como ex-participante do projeto que está organizando esse evento. A minha experiência no projeto Mulheres em STEAM foi fundamental para a minha jornada na ciência, na tecnologia e até, eu diria, na matemática. E eu estou animada para compartilhar aqui minhas ideias, minhas experiências com vocês. E agora falando um pouco mais sobre a minha trajetória, sobre a minha motivação para entrar no curso de engenharia eletrônica, eu acho que é importante eu dizer que eu me identifico muito com o que a Beatriz falou sobre as dificuldades de ensino no sistema público, porque eu senti isso de perto. Eu estudei uma escola no ensino fundamental onde eu não me sentia desafiada e o ensino da matemática era muito básico.
eu lembro da matemática porque eram os exercícios que geralmente chamavam mais a minha atenção. E eram exercícios muito fáceis. Eu lembro de terminar os exercícios e ficar sem o que fazer na sala. E meu ponto de virada aconteceu, que para Beatriz aconteceu no ensino médio, me veio na passagem do ensino fundamental 1 para o ensino fundamental 2, em que minha professora da época, a minha professora de matemática, ela percebeu que as atividades eram fáceis para mim e recomendou que meus pais me colocassem em uma outra escola. E foi aí que meu pai ele conseguiu desconto para me colocar em uma escola particular. Foi difícil no início, porque eu me cobrava, sempre fui uma pessoa que me cobrei bastante, e ainda tinha a questão do investimento financeiro da parte do meu pai. Eu tinha muitas lacunas de aprendizado a serem sanadas, mas, por outro lado, isso foi bom, porque eu me esforcei, eu percebia que, às vezes, eu me esforçava um pouco mais do que meus colegas, justamente por conta das minhas condições, e a partir disso eu cresci muito. Depois daí, eu fui para o ensino integral de escolas públicas, e no final do ensino médio, eu voltei para uma escola de um turno só. Toda essa trajetória de mudanças de escola me fez ter mais independência para estudar. E também ter a capacidade de me adaptar a diferentes ambientes e me familiarizar tanto com ensinos diferentes quanto com pessoas diferentes. Eu não lembro de um momento específico onde eu percebi que eu deveria ir para a área de engenharia, para a área de exatas, mas eu sempre soube que eu gostava de me sentir desafiada. Então, engenharia acabou sendo o caminho mais fácil para mim, na minha cabeça, parecia o caminho mais lógico. Eu lembro de ter o apoio dos professores na minha escola, no sentido de estudo, eles sempre me apoiavam muito, mas eu nunca tive um conselho para que eu fosse para determinada área. Inclusive, eu estava bem indecisa sobre qual engenharia escolher. Eu não tinha referências na minha família de pessoas na engenharia. O meu pai, ele fez direito com 45 anos, então a influência que eu tive em relação a estudo, vendo meu pai estudando, foi mais de esforço e foco, que era o que meu pai tinha. Mas, assim, referência e algum modelo feminino eu nunca tive. Foi um processo difícil, porque eu acabei mudando de curso. Eu lembro que eu passei em engenharia elétrica na UEA, e aí depois que eu soube que eu passei em engenharia na UFAM, eu acabei indo fazer engenharia de materiais na UFAM. Tive que fazer o Enem de novo, consegui a nota para fazer engenharia elétrica, eletrônica, e aí eu comecei o curso de eletrônica. Foi uma descoberta muito transformadora e ainda tem sido, mas que me trouxe também experiências sem iguais. Eu era, antes de entrar na UFAM, uma pessoa muito tímida, quieta, insegura. Eu ainda tenho isso comigo, a timidez, mas olha só onde eu estou agora, falando num podcast sobre a minha história. Então eu acho que tem sido assim realmente transformador para mim. Nossa, assim, queria fazer um comentário, sabe, em cima do que a Natália disse, porque eu me identifico muito com a parte de que teve que se esforçar muito, e principalmente por saber do lugar de onde veio, né? Porque quando você... eu também venho, assim, de uma família pobre, porque eu digo isso porque a gente... bom, nós sabemos identificar as classes sociais que existem, né? Então, uma pessoa que tem condições financeiras muito boas, ela, poxa, vai ter a oportunidade de colocar seu filho na melhor escola possível. E aí, quando você sabe de onde você veio e o quanto você quer transformar a realidade na qual você vive, você se esforça o dobro do que todas as outras pessoas ao seu redor, sabe? E aí eu ficava me questionando, né? Porque, bom, eu trago também um pouco do pensamento da Giovana, assim, às vezes eu ficava me colocando num lugar que não me cabia, de, eu não sou tão inteligente o suficiente, as outras pessoas ao meu redor são muito mais inteligentes, então eu vou ter que me esforçar o dobro por todos esses motivos, e era muito assim, sabe, existia muito esses pensamentos na minha cabeça, de me esforçar o máximo que eu pudesse para eu alcançar todas aquelas pessoas e fazer da melhor forma possível. Então, eu me identifico muito com isso.
E eu acho que é isso mesmo, Beatriz. Eu acho assim que a gente se esforça o dobro, o triplo, ainda mais no lugar de mulheres, ocupando espaços. Então, eu acho que não é só uma sensação, realmente acontece. Porque a pessoa que vem de um lugar onde não tem privilégios, onde ela não tem muitas oportunidades, até porque não chegam, as oportunidades não chegam em todos os lugares, querendo ou não. A internet permite que chegue a mais lugares, ainda bem. Mas ainda assim é mais difícil para uma pessoa pobre ter acesso a essas oportunidades e também ter o conhecimento para começar a agarrar elas e também deixar de lado até inseguranças. E eu acho que a pessoa que está nesse lugar acaba não querendo errar, porque se errar pode atrasar muita coisa. A pessoa não quer se dar o direito de errar, que é impossível a gente não errar. É muito grande. Sim, com porque certeza. Você pensa assim, eu preciso mudar a minha realidade, eu não tenho tempo a perder. eu não tenho tempo a perder, eu não tenho como parar por 3 meses, 6 meses, se eu não estiver me sentindo bem. Mas eu vou tentar aqui ter hábitos mais saudáveis para eu conseguir continuar nessa caminhada que é árdua. E é tudo isso. Acho que é sempre isso, a gente tentando equilibrar várias coisas ao mesmo tempo. Só que, por outro lado, é uma coisa que muda a sua mentalidade. Você cresce de fato e você talvez até amadurece mais do que algumas pessoas. Talvez tenham mais privilégios. Eu compartilho muito de um pensamento que eu vi recentemente nas redes sociais, né? Que quando você vem de uma realidade, né, desprivilegiada, e aí você tem uma oportunidade, quando você agarra essa oportunidade, você não quer soltar ela, porque você sabe o quanto essa oportunidade é única, sabe? O quanto ela vai engrandecer a tua vida. Então, tu vai fazer o máximo que tu puder, se esforçar, o tanto que tu puder, para tu não sair daquele lugar ali que tu acabou de conquistar e que tu sabe que vai mudar a tua realidade. Eu concordo. Eu ia falar mais aqui, só que eu acho que eu iria me estender demais, pessoal. Não, eu ia só falar que realmente é muito disso. É uma questão também de falta de escolha. Às vezes a gente agarra aquela oportunidade porque é o que apareceu para você. E às vezes a gente tenta romantizar, as pessoas falam, você tem que ir pela sua paixão, você tem que seguir a sua paixão. Muitas vezes você não teve tempo, enquanto você crescia, para realmente paixões aflorarem. E as oportunidades que vão surgindo é que fazem você perceber que você gosta de X, de Y, de Z, e você só vai descobrindo isso porque você teve acesso a essas oportunidades. Eu vejo muitas pessoas falando que quando eram crianças já faziam projetos e já desenvolviam coisas. Cara, quando eu era criança, eu nem lembro se eu pensava sobre isso, sobre o futuro. Eu acho que eu até pensava, mas era de uma forma muito, muito superficial, não era de uma forma direcionada. E claro que eu não vou falar que foi porque meus pais não me deram orientação, mas é porque eles mesmos não tinham, assim, um pensamento, quando eram mais novos, mais jovens, de que eles tinham que ter uma carreira, que eles tinham que ter, vamos dizer, uma educação financeira, que eles tinham que pensar, que eles têm que saber equilibrar a vida pessoal com a vida profissional e todas essas coisas. Estou muito reflexiva depois de estar falando, Natália. Porque também é um pouco da minha realidade, assim, quando você é a primeira pessoa a furar essa bolha e, pelo menos assim, na minha realidade, ingressar no ensino superior, ingressar numa faculdade pública, causa até mesmo estranhamento. Lembro que quando eu iniciei, assim, o curso, passei por outros cursos também na época da pandemia, não sabia muito bem o que fazer, entrava e saía, porque eu queria o FAM. Mas quando eu entrei de fato, comecei a perceber uma realidade onde eu não conseguia nem mesmo conversar sobre o que eu tenho na universidade com as pessoas da minha casa. E foi um choque muito grande, porque você percebe que realmente é uma realidade muito diferente. Choca muito, gente. Maria, você pode falar sobre você? Oi, posso sim. Em primeiro lugar, eu queria agradecer ao convite. Também estou muito feliz de estar aqui. E escutando a fala de vocês, eu consegui ver um pouco da minha vida também, em cada uma que ia falando. Me identifiquei bastante.
E como a Letícia já falou, eu faço graduação em licenciatura em matemática na UFAM. Atualmente eu estou no 6º período. E o meu interesse pela matemática começou na escola, que eu, apesar de estudar numa escola pública, era um colégio militar. E lá tinha muito incentivo para participar das Olimpíadas de Matemática. Então, eu comecei a participar das Olimpíadas, e nas Olimpíadas a gente vê uma matemática um pouco diferente da matemática que a gente vê na escola. Já é uma matemática um pouco mais formalizada, menos mecanizada, em que não basta você saber uma fórmula e aplicar, você já tem que ter mais criatividade, tem que pensar mais. Então, eu comecei a me interessar bastante na matemática a partir daí. E aí, como a escola incentivava bastante a participação nas Olimpíadas, nós tínhamos as turmas que nós chamávamos de turmas olímpicas, em que nós tínhamos o preparatório para as Olimpíadas. E quando eu comecei a participar dessas turmas, mais ou menos no 8º, no 9º ano, eu já comecei a perceber essa diferença entre o número de meninas e o número de meninos, porque tinham umas 3 meninas na turma, no máximo. Então, a gente já conseguia ver aí essa diferença. Mas continuei participando. A dificuldade que eu via nessas turmas era mais uma questão comportamental minha, que hoje eu percebo que não é só minha. Eu consigo ver esse comportamento em outras meninas também, que é a questão da vergonha, desse medo de errar. Então, às vezes, o professor fazia uma pergunta que eu sabia responder, só que eu ficava com aquele medo de, se eu falar e estiver errado, vou passar vergonha, e às vezes eu acabava guardando para mim. E isso é uma coisa que me acompanha até hoje na faculdade mesmo. Eu vejo que os meninos não são tão assim, né? Eles já conseguem falar mais, não tem esse medo. E eu ainda vejo esse comportamento em muitas meninas até hoje. Mas continuei participando das Olimpíadas. E aí, no ensino médio, quando eu entrei no ensino médio, eu não tinha, assim, ainda uma ideia do que eu ia fazer. Porque eu tinha uma afinidade com as ciências exatas. E aí eu pensei em fazer alguma engenharia, porque é o caminho natural, né? Quando a gente gosta de alguma ciência exata, te recomendo fazer engenharia. Só que existem várias engenharias e eu não conseguia me identificar com nenhuma. E, assim, uma virada muito grande que teve na minha vida foi na 2ª série do ensino médio, em que eu comecei a participar do Projeto Caboclos, assim como a Beatriz participa também. Nessa época, ainda estava na primeira fase do projeto. Então, para quem não conhece o projeto, ele foi idealizado por 5 professoras do Departamento de Matemática da UFAM. E nessa primeira fase, elas escolheram 5 escolas do ensino básico para atuar. E uma delas foi a minha escola. E aí eu comecei a participar do projeto, e ele foi fundamental para mim, porque foi quando eu comecei a ver a matemática como uma possibilidade. Porque apesar de gostar muito de matemática, eu nunca tinha pensado em fazer matemática como graduação. E foram elas que me apresentaram isso, eu não sabia do curso de matemática e de todas as oportunidades que o curso oferece. Tem mestrado, tem doutorado, tudo isso aqui mesmo na UFAM. E eu pude ver tudo isso com elas. E elas foram minhas inspirações mesmo, porque eu já pude conhecê-las desde o ensino médio, estou tendo acompanhamento com elas até hoje, então elas foram fundamentais para mim. Então, o projeto, juntamente com essa participação nas Olimpíadas, foi o que me trouxe a matemática. E outra coisa muito importante que participar desses projetos me trouxe foi poder conhecer a UFAM ainda no ensino básico. Então, eu já conhecia a UFAM, tinha muita vontade de estudar lá. Então, mesmo quando eu ainda não tinha muita certeza do que eu queria fazer, eu sabia que eu queria estudar lá na UFAM. E aí, um problema que eu acabei tendo foi que a minha 3ª série foi justamente em 2020, que foi o ano da pandemia. E aí, todos os vestibulares da UFAM atrasaram. E aí, o que aconteceu? Era para eu fazer o PSC em 2020, só que não teve, foi adiado. E eu não queria ficar parada. Aí, teve a oportunidade de fazer o vestibular para o IFAM, e eu fiz o vestibular para lá. E aí, eu passei para fazer licenciatura em matemática lá no IFAM. Aí eu comecei em 2021, fiz 2 períodos lá. Só que aí quando foi no final de 2021, aí finalmente teve a 3ª etapa do PSC. Aí eu fui, fiz, aí consegui passar e entrei para a UFAM no ano de 2022. Comecei a fazer a faculdade lá. E assim, estou muito feliz lá.
Atualmente eu estou no 6º período da graduação, eu faço a iniciação científica pelo PICME, que é um programa que é oferecido pela UBMEP para os medalhistas, e a minha orientadora de iniciação científica atualmente está sendo uma professora mulher também, que é a professora Inês Padilha, que também é uma pessoa que eu tenho muito carinho, muita admiração por ela e por todas as outras professoras do projeto, que, como eu já falei, foram fundamentais para a minha vida. E além do PICME, eu também sou voluntária no PET Matemática, onde a gente também faz pesquisa, ensino, extensão, e continuo participando do projeto Caboclos como voluntária. Pegando esse gancho do projeto Caboclos, né? Uma coisa que eu percebi e que eu acho que é muito forte é como as falas de vocês, elas pegam desafios desde a infância, né? Como, eu não sou a pessoa mais inteligente da sala, eu preciso me esforçar muito além do convencional para conquistar algo. E me faz refletir sobre como isso impacta a gente desde cedo de uma maneira tão imperceptível, tão até mesmo inconsciente, como tudo à nossa volta vai gerando esses sentimentos. Como vocês enxergam justamente assim, como vocês veem que nós podemos contribuir para que as novas gerações não lidem com isso, pelo menos de uma maneira não tão forte quanto a nossa tem que lidar. Um dos pontos que eu acho muito importante nisso, né, é que um dos grandes incentivos para a participação das mulheres na ciência é um meio familiar propício, sabe? Quando Sim. A Giovana, ela trouxe ali a questão do pai dela incentivar ela a cursar design e ter dado a revista para ela ler, me trouxe um ponto de que ela estava sendo incentivada dentro do âmbito familiar dela, sabe? E nós sabemos que muitas mulheres, elas passam por situações completamente diferentes, que é a falta de influência, né, de incentivo. Quando eu falei, isso, graças a Deus, assim, não aconteceu dentro da minha casa, mas eu lembro que quando eu falava que eu queria fazer matemática, era um pouco assustador para minha mãe, porque ela via como uma área muito complicada, sabe? E justamente pelo fato de ela também não ter sido antes influenciada por outra pessoa, ela não ter uma referência, assim, na vida dela de alguém que tinha cursado uma área de exatas. Então, para muitas pessoas, quando eu falava que eu queria fazer matemática, que eu tinha passado em matemática, vinha logo um pulo, um susto, assim. Nossa, mas você vai ingressar numa área tão difícil. Como que você vai lidar com isso? E aí, então, tem esses certos comentários, né, que a gente acaba ouvindo ao longo do caminho, que eu acredito que para as futuras gerações isso tem que mudar, justamente. As meninas, elas têm que se visualizar ali, sabendo que existe espaço para elas naquele lugar assim, né? E eu acho que a família é um ponto de partida muito importante. Sim. Eu acho até muito interessante essa questão da influência feminina, porque eu só fui meio que visualizar a importância de mulheres na ciência, na nossa contribuição no meio científico, em qualquer meio mesmo, quando a professora de história, que eu havia comentado anteriormente, ela propôs um trabalho onde cada um iria representar um personagem histórico, importante na história. E eu tive que representar a Marie Curie. Então, quando eu li a história dela, eu fiquei, meu Deus, ela é simplesmente incrível. E eu consegui visualizar quão importante é a gente saber também de figuras, pessoas históricas, principalmente de mulheres, que contribuem com a ciência. Sabe, tipo, ano passado teve uma homenagem do Google para Enedina Alves Marques, que ela foi a primeira mulher a se formar em engenharia no estado do Paraná e ela foi a primeira engenheira negra no Brasil. Então, tipo assim, a gente não conhece também as pessoas daqui do Brasil, as mulheres cientistas daqui do Brasil, porque também não é divulgado de certa forma. A gente precisa muito também, como posso dizer,
prestigiar e homenagear outras mulheres também na ciência e em outras áreas também, fora do STEM. STEM, é. Sim, eu concordo totalmente com a Giovana, né? Inclusive, o início da presença das mulheres dentro da universidade, eu acho que é um marco muito importante, né? E foi, com certeza, um início ali que se deu a passos lentos, mas tem muitas mulheres que, Delmira, Maria Coelho, Maria Frangoso, que foram primeiras mulheres a se formar no curso de Direito também, aqui no Brasil, quando foi permitido, né, as mulheres ingressarem na universidade, que nós temos que lembrar porque foram essas mulheres, como sendo pioneiras, que nos deram, né, espaço, abriram espaço para que nós estivéssemos aqui hoje. Então, eu concordo totalmente que as meninas, elas precisam visualizar esses exemplos de sucesso dessas mulheres que existiram na história e que fizeram toda a diferença, porque se elas conhecem essas histórias, elas conseguem se inspirar, se inspirar e saber que tem lugar para elas ali, né? Concordo, Beatriz, Giovana. Realmente, eu acredito que seja muito importante isso. Quando você se reconhece no espaço, você percebe, né, que é possível, que mesmo diante de tais desafios, a gente consegue. Isso me faz. Uma das coisas que eu pensei também, a Beatriz falou sobre o suporte familiar, é que eu acredito que as salas de aula também devem fornecer oportunidades para aprender sobre outras perspectivas em um ambiente inclusivo. Então, elas devem ser um lugar onde as ideias dos alunos são valorizadas e respeitadas. E a gente sabe que nas escolas públicas, às vezes não há nem espaço para realmente dialogar, tanto quanto poderia. E eu acho que na sala de aula, que é onde a pessoa aprende, onde a gente passa como estudante a maior parte do tempo, muitas vezes, ainda mais quem tem um ensino integral, eu acho que deve ser um dos principais espaços também, onde perspectivas diferentes, onde esse incentivo deve acontecer também. É uma coisa que tem que acontecer em paralelo, né? Tanto no mundo ideal aconteceria em paralelo. E eu acho que, com certeza, isso que vocês falaram da representatividade feminina é uma coisa que a gente vê mais hoje em dia, é uma coisa que as pessoas estão abraçando, e é muito importante, de fato, porque é justamente por datas assim, como o dia 11 de fevereiro, que a gente tem que relembrar o objetivo de promover o acesso igualitário e equitativo também da participação das mulheres na ciência e na tecnologia. E aí a gente vê tantas mulheres que fizeram contribuições significativas para a ciência ao longo do tempo e ainda assim subrepresentadas. Vocês citaram alguns nomes aqui muito importantes, eu também penso na Ada, que é muito falada, principalmente em computação, a Ada Lovelace, que é considerada a primeira programadora de computadores muito antes dos computadores modernos serem inventados. E também, como fã do cinema, eu lembro da Hedy Lamarr, que é a inventora considerada uma das inventoras das redes Wi-Fi, e ela ficava muito insegura sobre as suas próprias habilidades e tentava mascarar um pouco disso com as outras habilidades que são as artísticas que ela tinha como atriz. E eu percebo que ela estava sempre nas costas e sendo subrepresentada justamente pelo marido dela, na época, que era uma pessoa que estava envolvida com a aviação. Reconhecidas como contribuições dele, na verdade, eram dela. Então, eu acho que apesar de todas essas conquistas, a gente ainda precisa realmente discutir sobre a importância e destacar essas celebrações como a do 11 de fevereiro. Isso que você falou, Natália, é muito importante assim de frisar, né? Porque acaba gerando um outro assunto, que é a síndrome do impostor, e como ela recai sobre a gente, sobre nós que somos mulheres, onde mesmo uma pessoa tão incrível, uma mulher tão incrível, não reconhecer os seus feitos, acreditar que eles não sejam tão geniais assim, né? Quando a gente que olha de fora pensa, nossa, como uma pessoa é incrível.
e ter a noção também sobre esses assuntos, né? Sobre essas mulheres, sobre esses temas, esses fatores, são muito importantes para que a gente se reconheça e também comece a lidar consigo mesmo. Porque isso também chega perto da gente, né? Chega até nós mesmos. Agora, as meninas que participam do Projeto Caboclas, vocês podem falar um pouquinho sobre o que é ele? Eu posso começar aqui, depois a Maria também acho que pode complementar. Se você também quiser começar, Maria, fica à vontade, tá bom? Não, você pode começar e eu complemento depois. Tá perfeito, então. Bom, gente, em 2018, né, surgiu uma chamada do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e também do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que é o CNPq, que foi a chamada para mulheres na ciência, nas ciências, né? E as professoras coordenadoras do Projeto Caboclas, como a Maria falou, que são professoras do Departamento de Matemática da UFAM, elas viram como uma oportunidade de lançar o projeto, que já era uma iniciativa ali que estava sondando a cabeça delas, justamente para que houvesse um espaço ali no ICE, né, que proporcionasse essa visibilidade e também um acolhimento e representatividade para as nossas alunas. Então, o projeto ele foi um dos únicos aqui da região norte, se eu não me engano, a serem aprovados, né, a ser aprovado. E nós ganhamos um grande auxílio que foi utilizado justamente para ser aplicado nessas escolas que a Maria citou, que foram 5 escolas de diferentes zonas aqui de Manaus, né? E em cada escola tinham as alunas, nós selecionamos alunas bolsistas que eram acompanhadas por um professor tutor, né? Uma professora tutora. Somente uma das escolas que nós não encontramos uma professora mulher, então foi um professor homem que acompanhou. Além de ter as bolsistas, algumas alunas acabaram entrando também como voluntárias. Nós temos... A Maria, ela foi bolsista, né, Maria, com a gente no Caboclas. E, inclusive, o meu professor, que era o único homem do projeto. Ele que era o meu tutor. Exatamente. E, inclusive, isso foi muito interessante, porque a mentalidade do professor, eu acho que não tem problema citar o nome, que é o professor Wellington, mudou completamente dentro do projeto, né? Participando do projeto, ele reconheceu padrões nele que ele precisava quebrar como homem, né? E dentro do viés de uma sociedade machista. Então, isso foi muito positivo para ele. E assim, a gente atua já faz 5 anos aqui em Manaus, levando palestras, oficinas, nós fizemos eventos itinerantes nas escolas e dentro da própria faculdade. E as meninas das escolas, elas participaram com projetos na área de otimização, biomatemática, e construíram projetos que foram apresentados para a comunidade, né? Então, a Maria justamente é uma história de sucesso, assim como outras das voluntárias e bolsistas que participaram, que não necessariamente hoje estão cursando matemática ou engenharia, mas elas estão dentro da universidade, porque eu vejo que o projeto ele proporcionou também a oportunidade das alunas elas conhecerem a universidade. Então, foi muito positivo nesse sentido, né? E além das ações mais voltadas para o âmbito educacional, assim, de levar oficinas e temas matemáticos e computacionais, a gente também sempre trazia uma pauta de saúde mental, de como lidar com agressão, né? Assuntos diversos, assim, para que as meninas elas conseguissem ter um apoio não só tecnológico, mas também social, pessoal ali, e conseguirem se sentir confortável, né? Que elas conseguissem se sentir confortáveis fazendo parte do projeto com a gente dentro da universidade. Outra coisa bem importante que eu vejo no projeto é o aperfeiçoamento que as professoras buscam trazer tanto para os membros do projeto quanto para a comunidade externa.
aperfeiçoamento para os membros do projeto, eu digo no sentido de oferecer minicursos, oficinas. No ano passado nós tivemos minicurso de Arduino, minicurso de SQL, porque no ano passado o projeto estava mais voltado para esse lado tecnológico. Então, nós tivemos essas atividades. Durante a primeira fase do projeto, tiveram alguns trabalhos de iniciação científica que vocês fizeram, né, Beatriz? Isso. Até um ponto importante que a Maria tocou, que não tinha somente as alunas ali das escolas, mas dentro da universidade tinha também as alunas da graduação que fizeram parte como bolsistas ou mesmo voluntárias ali atuando em projetos. Nós tivemos 5 projetos, e aí eram projetos que iam desde a construção de árvore genealógica acadêmica de mulheres matemáticas, né, de modo que a gente conseguisse visualizar ali a presença das mulheres nesse meio, projetos de visibilidade de histórias de sucesso, um projeto voltado também para a OBMEP. Então, esses PIBICs, eles foram realizados ao longo do ano de 2019 e foram apresentados por alunos da graduação, né? E aí, a partir do momento, à medida que ocorriam esses projetos, em paralelo, a gente ia se comunicando com as meninas das escolas básicas, né? Então, estava todo mundo ali tendo contato com o que todo mundo estava fazendo. E um ponto que a Beatriz tocou e que, na minha opinião, é um dos mais importantes do projeto, é justamente esse contato que se tem com a escola básica. Então, na primeira fase, tinha esse contato, digamos assim, um pouco mais direto, mas agora, toda vez que alguma escola chama, a gente vai participar de atividades, vai expor o nosso trabalho. A gente já expôs também durante a Semana da Matemática, que está inclusa na Semana do ICE, que tem todo ano lá no UFAM, e outras atividades também. E é muito importante a gente apresentar e levar a matemática de uma forma mais concreta, de uma forma mais lúdica para esses alunos, que muitas vezes a gente chega na escola e eles nunca nem ouviram falar no UFAM, não conhecem a universidade. Então, é importante ter esses projetos que façam essa conexão entre a universidade e o ensino básico, porque são essas pessoas que estão lá que vão entrar na faculdade depois. Então, elas precisam ter conhecimento do que é feito na universidade, do que a gente estuda. Então, essas são ações do projeto que eu considero bem importantes, fazer essa conexão do ensino básico com a universidade. E assim, só para fechar, né, uma coisa muito importante também é a nossa colaboração com outros projetos dentro da UFAM. A nossa coordenadora, a professora Inês, também, ela faz parte do Super, né, que é um projeto extremamente importante. Inclusive, parabéns por esse podcast que de uma pauta extremamente necessária, né, trazer esse diálogo, essas conversas. Eu mesma já tive a oportunidade, pelo fato da professora ela estar participando do Super, de apresentar uma palestra sobre ciência de dados na semana, em uma das semanas do Super, e isso foi bem positivo, né? Então, acho que o contato com outros projetos agrega muito valor, porque às vezes tem coisas que você não está fazendo aqui, que outros projetos estão fazendo, e a gente consegue trabalhar em colaboração e disseminar de modo mais profundo esses temas, esses assuntos, e alcançar mais pessoas. Muito obrigada, gente. Emanuele, como você é de Tapatiara, né, do I7, nós temos conhecimento de que a TESC Mulheres em STEAM, ela também promove atividades no I7, mas existem outras formas, outros projetos que incentivem a permanência de mulheres nas ciências, tecnologia, dentro do I7? Qual é a sua visão sobre isso? Sim, aqui, além do Mulheres em STEAM, nós temos o projeto Imana, que é um projeto bastante parecido, onde nós marcamos reuniões somente com mulheres. Nós temos dias em que falamos especificamente dos exemplos que nós temos. Nós, inclusive, recentemente, nós fizemos um projeto onde nós demos aulas para mulheres sobre a produção de documentos oficiais. O que a gente conseguiu ver que tem procura, e foi para
foi para alunos do ensino médio, foi para pessoas que já não estudam mais, inclusive a gente chegou a ter alunos de 30, 35 anos na nossa turma, e a gente consegue ver que tem procura e que elas aceitaram mais ainda porque eram aulas dadas por mulheres. Então, a gente teve uma recepção maior de aprendizagem delas justamente por isso. Então, a gente vai tentando impactar a nossa comunidade dessa forma aqui. A gente vai levando o nosso projeto nas escolas, onde a gente tenta conseguir impactar a vida de algumas meninas, assim como algumas de nós também fomos impactadas. Então, é dessa forma que aqui a gente vai tentando impactar a nossa comunidade. Obrigada. Natália, você é bolsista da TESC Mulheres em China. Inclusive, eu lembro que quando eu ingressei na TESC, nós tivemos uma roda de conversa com o grupo anterior. E, para mim, foi muito importante, porque realmente perceber que existiam pessoas que passavam por uma realidade parecida com a minha, passavam pelos mesmos problemas, principalmente essas questões que nós debatemos, foi muito impactante, realmente. Como foi a tua experiência assim, com a TESC Mulheres em China ao longo do ano? Como isso te impactou, te mudou, talvez? Então, eu participei da TESC Mulheres em China por 2 anos. Eu lembro que eu já acompanhava as atividades da TESC, abrindo meu coração aqui. Eu não consegui de primeira entrar no projeto. Eu lembro que eu fiquei muito nervosa na etapa da entrevista, mas no ano seguinte, mais preparada, eu consegui entrar. E foi muito especial, porque não era só uma motivação por admirar o projeto, mas porque eu me sentia uma voz ativa em problemas que eu encontrava na minha jornada, no meu dia a dia como mulher na engenharia eletrônica. Eu lembro que eu não comentei muito aqui, eu mencionei, mas não falei muito. Eu sou finalista do curso de engenharia eletrônica e atualmente eu estou fazendo parte do programa Youth, como você mencionou, do comitê gestor da internet. E quando eu entrei dentro do projeto Mulheres em STEAM, eu fiquei muito feliz, porque era uma coisa que eu queria já fazer um tempo. E o projeto ele surge justamente como necessidade de minimizar a evasão das mulheres no curso de tecnologia na UFAM. E eu acho, assim, simplesmente pelo objetivo, algo fantástico, porque eu lembro que quando eu entrei no curso, eram uma quantidade de mulheres, umas 8 mulheres no curso, e eu vi ali ao meu lado apenas uma, que é uma das únicas mulheres que ainda caminha comigo e é da mesma turma que eu. A gente ainda consegue fazer disciplinas juntas. E outras situações que eu vivenciei na universidade, eu percebi no projeto uma oportunidade de ser uma voz ativa, de ser uma mulher, representar e até servir, eu não imaginava, mas servir de exemplo para outras meninas do meu curso. Então, o projeto ele dá esse apoio, incentiva a permanência das mulheres nos cursos da Faculdade de Tecnologia, mas também contempla cursos do ICOMP. E para isso, várias atividades são realizadas. Tem newsletter, tem encontros nas últimas sextas-feiras do mês, e são encontros mais descontraídos, às vezes para assistir filmes, para simplesmente abordar um tema específico. Tem rodas de conversas, palestras, onde pessoas, a Beatriz citou que foi até convidada para falar a respeito em uma palestra sobre ciência de dados, inclusive eu lembro que eu vi sobre a divulgação dessa palestra. Existe um aplicativo com o conteúdo das atividades, e ao longo da minha trajetória no projeto, eu consegui fazer parte de, eu acredito que todas as atividades, pelo tempo que eu fiquei. Eu também gostaria de mencionar uma coisa muito especial que eu consegui fazer parte, que foi a construção de um manual de boas práticas, foi escrito por minha mão, pela mão da professora Fabíola, da professora Inês, mas também de várias outras pessoas que passaram pela TESC, fizeram parte do projeto. Também formulários para saber sobre as necessidades das calouras nos cursos, sobre as dúvidas que elas tinham, o que elas acham que falta quando elas entram. Então, a gente conseguia mapear isso para poder também direcionar melhor as atividades e também criar realmente atividades com propósito.
uma das coisas, eu vou só mencionar aqui, um evento muito especial para mim foi em abril do ano passado, que eu representei o Projeto Super e o Projeto Mulheres em STEAM ao mesmo tempo, no workshop que o ICOMP organiza junto com a Universidade de Tecnologia e Ciência da Noruega. A gente teve a chance nesse evento de falar sobre o projeto, sobre as atividades que a gente realiza, e nesse evento eu tive contato com a professora Tayana, do ICOMP, e ela propôs que a gente submetesse um artigo, uma pesquisa que a gente vinha fazendo sobre ações e iniciativas para minimizar a evasão das mulheres nos cursos de tecnologia, submeter para um congresso na Noruega, que tinha como foco justamente o tema. A gente submeteu e teve o pôster aceito. Infelizmente, a gente não conseguiu ir para Trondheim, na Noruega, para apresentar sobre a nossa pesquisa e sobre nossas atividades, mas a professora Morgana conseguiu ir lá representar a gente. De qualquer forma, foi um feito e um evento que eu tenho, assim, tenho um grande carinho e tenho muita gratidão pela oportunidade de ter feito tanto parte do projeto como parte de todas as atividades. Olha, em relação a isso que a Natália está falando, o Caboclos, ele também teve 2 artigos, né, submetidos e nós fomos apresentar nesse evento, inclusive a professora realmente apresentou o trabalho das meninas, que é um trabalho incrível, e eu olho para isso, sabe, e vejo o quanto que é importante nós podermos ter essas oportunidades. A gente também, Nath, a gente não teve apoio de ninguém, assim, né, para nós conseguirmos ir. Então, a gente acabou tendo que fazer feijoada, fazer várias ações, assim, para arrecadar dinheiro para poder ir apresentar o material. Porque se você não fosse apresentar, não tinha meio que uma publicação, não poderia ser publicado. Bom, não ia dar para apresentar para outras pessoas e aí a gente não ia ter a oportunidade. Essa oportunidade ia ter sido perdida, né? De levar o projeto a um nível internacional. Então, é muito legal você falar isso, porque eu realmente acho muito importante também, né? Essas iniciativas que elas proporcionam, essas oportunidades para a gente. Então você foi uma das matemáticas que estava na parte da divulgação para conseguir a arrecadação. Eu lembro que eu vi no Instagram, mas foi outra matemática que estava falando num vídeo falando sobre aprovação e tudo mais. E eu lembro de colegas que estavam comigo na TESC mencionar que estava sendo difícil conseguir uma bolsa, que a gente podia tentar. Só que como a gente já estava também finalizando o projeto, acabou que não teve tempo, a gente não teve tempo e também, eu acredito até que motivação para conseguir unir forças e juntar. Mas eu fico muito feliz que vocês conseguiram, porque é realmente desafiador. Inclusive, eu acho que é justamente isso que os projetos querem, que a gente chegue em patamares assim, às vezes a gente nem espera, mas chega. Mas essa questão de chegar além da nossa bolha, de sair não só da nossa cidade, mas do país, é algo que realmente é impressionante e deixa realmente a sensação de que foi um trabalho, e é um trabalho muito importante e relevante. Sim, com certeza. E o nosso objetivo é continuar podendo participar desses eventos. Então, assim, sinta-se convidada se você quiser, tipo, tiver um desses eventos, assim, e se juntar com a gente. A gente sempre, nós vamos buscar agora fazer mais ações e também procurar outros meios de conseguir patrocínio, né? Porque, bom, é bem complicado. Foi uma correria muito grande, foi muito cansativo, mas no fim acabou dando tudo certo. A gente ainda está pagando algumas coisas referentes à viagem, né? Porque realmente tudo saiu aí do nosso esforço. Mas para o ano de 2024, agora, né, a gente vai tentar buscar novos patrocínios e incentivos. Perfeito. Inclusive, eu acompanho as atividades do Caboclos, eu admiro muito. Agora, só falando que muito obrigada pela oportunidade. Eu acho que essas
são essas ações que realmente dão uma significância maior para o trabalho, que é um trabalho duro também, que eu sentia que não recebia a devida valorização, isso de colegas do curso, davam a devida valorização para atividades assim, que acabam não sendo tão técnicas, mas não deixam de ser também, porque às vezes a gente está trazendo conteúdo em palestras, em roda de conversa, você não está desenvolvendo necessariamente um projeto longo, como projetos de PIB, que dão oportunidade, mas eu acho que os projetos eles têm finalidades diferentes, e nenhum deve ser diminuído ou é menos importante por conta disso. Mas esse tipo de conquista, ele fala muito, e eu acho que chegar em mais pessoas é realmente importante. Sim. E olha, se não fosse assim se não fosse as meninas a estarem me incentivando também, eu incentivando elas, eu sou muito grata na Júlia, Caroline e Vitória que foram, né, comigo, e as professoras também, que eu gostaria de poder citar o nome, que é a professora Flávia, a professora Inês, Juliana, Rose, professora Carla Tribuzzi, e Somaie e Nélia, não teria sido possível. Então, foi uma rede de mulheres e de apoio de várias outras pessoas, assim, do nosso cotidiano mesmo, amigos, que nos permitiu, de certa forma, estar lá. Então, nós somos muito gratas, sabe? E quando existe essa possibilidade de pessoas que estão ao nosso redor, de fato, nos apoiando, é totalmente diferente. Ai, gente, eu tô encantada assim, com a história de vocês. Tô realmente de coração quentinho. É muito bonito, assim, ver a maneira como vocês falam, a paixão que vocês têm pelos projetos que vocês executam, dos quais vocês fazem parte. Realmente é inspirador, sabe? A gente já está se encaminhando para o final do episódio e eu gostaria de agradecer imensamente, profundamente, a participação de vocês. Foi muito, realmente inspirador ouvir a história de cada uma, ouvir a trajetória, ouvir as opiniões. E em nome da TESC Mulheres em STEAM, eu gostaria de agradecer. Espero que a gente consiga também, né, quem sabe furar a bolha, trilhar esse caminho mais justo para novas gerações de meninas, mulheres, que nós consigamos inspirar e valorizar cada vez mais umas às outras. Muito obrigada, gente. E muito obrigada ao Projeto Super pela iniciativa, por propor a TASC Mulheres em STEAM, por propor essas atividades que são tão importantes, como a Natália citou, não são atividades técnicas, mas que fazem um bem enorme e fazem uma diferença enorme nas nossas vidas, de quem conhece, de quem faz parte, de quem participa das atividades. Muito obrigada, gente. Eu ia só deixar um recado final, se eu pudesse. Que a jornada da mulher na ciência, na tecnologia, nas ciências, nas exatas, pode ser desafiadora, mas eu acho que também é incrivelmente gratificante, porque a cada obstáculo que você supera, parece ser um passo em direção ao futuro que a gente deseja, que é um futuro mais inclusivo e diversificado. Acho que cada conquista é uma prova do poder e do potencial que tantas mulheres possuem nesses campos. E eu acho que para todas as mulheres e meninas na ciência, eu gostaria só de lembrar que vocês também são pioneiras, inovadoras e líderes. Se vocês não são, vocês podem se tornar, se assim quiserem. E eu acho que fazer parte de campos assim é você estar quebrando barreiras e desafiando estereótipos, ao mesmo tempo que você faz diferença e inspira também a próxima geração de cientistas e de engenheiras. Então, eu acho que o recado que eu quero deixar é: não deixem que os desafios desencorajem vocês. Vejam como oportunidades para crescer, aprender e também provar para vocês mesmas que vocês são capazes. E lembrem que vocês não estão sozinhas. Há uma comunidade toda de mulheres na ciência e na tecnologia que estão prontas para apoiá-las e celebrar suas conquistas. Eu tenho certeza que
que esse episódio é uma prova disso. E é isso, pessoal. Muito obrigada, Natália. E é realmente, nós não estamos sozinhos, é importante salientar isso. Em todos os lugares sempre vai haver mais alguma de nós com quem nós vamos poder contar. Obrigada, gente. Dá vontade de parar de falar nunca, né? Mas. Não, eu tô... É isso. Pois é. É isso. É sobre. Tão necessário, sabe? Eu fico tão feliz de ouvir a história de cada um de vocês. Eu me sinto tão representada, porque são mulheres tão incríveis, com trajetórias tão bonitas, e que nós possamos continuar fazendo a diferença, sabe? No mundo, nas comunidades em que nós estamos inseridas, e levando, né, a visão de que é possível para outras mulheres estarem nesses espaços também. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada por terem me dado a oportunidade de estar aqui, né, falando um pouquinho sobre a minha trajetória, e que a gente possa participar de outras coisas juntas. Ok. Só agradecer o convite novamente, a oportunidade de falar sobre minhas experiências, trocar tantas ideias boas com a Beatriz, Giovana, Maria e a Emanuele. E eu agradeço ao projeto que organizou, e todas as pessoas que dedicaram seu tempo para ouvir. Eu espero que essa conversa tenha sido inspiradora, informativa também. Eu espero que a gente continue celebrando e apoiando mulheres e meninas na ciência. Até a próxima. Eu queria agradecer a todo mundo que está ouvindo e a todas as convidadas aqui também ao Projeto Super. Eu espero que cada menino ou mulher que esteja ouvindo consiga se inspirar e ter mais coragem para dar passos cada vez maiores. E eu espero que cada menina interior nossa que está agora aqui nesse podcast consiga ver, no caso, o quão longe a gente chegou também, né? Eu sinto que se a minha euzinha pequenininha estivesse ouvindo agora todas essas histórias que contamos hoje e tudo que também eu contei para ela estaria muito contente da pessoa que ela se tornou e o quanto o mundo mudou incrivelmente também. Não está perfeito, mas aos poucos eu sinto que a gente vai chegar lá. É sobre isso, Gil. Ainda não está perfeito, mas de pouquinho em pouquinho, fazendo a nossa parte, digamos assim, a gente vai conseguindo melhorar a situação. Eu também queria agradecer ao Projeto Super, à TESC Mulheres em STEAM, por estar trazendo esse tema tão importante, tão relevante, que é a gente discutir a importância da representatividade feminina no campo da ciência. Agradecer a quem está ouvindo, as meninas que participaram aqui da conversa, a toda a produção que está por trás também, que vai fazer a edição, que fez a gravação. E eu espero que, para quem estiver ouvindo, que essa conversa tenha sido bastante produtiva. Muito, muito obrigada, meninas, pela participação de vocês. Obrigada ao pessoal que esteve envolvido também, ao Projeto Super, à equipe de comunicação. Muito obrigada por nos ceder esse espaço para falarmos, né, sobre as nossas experiências, sobre a importância de tudo isso. Vocês são, de fato, marcantes para nós. É isso, a gente encerra. Gente, eu vou regravar aqui, que eu acho que dá para ver uma porta. Muito obrigada, meninas, pela participação de vocês. Também muito obrigada à equipe do Projeto Super, à equipe de comunicação que contribuiu para a gravação desse podcast. E muito obrigada por cederem esse espaço
para que nós contássemos um pouco sobre as nossas trajetórias, sobre os nossos projetos e sobre a importância de falar sobre todos esses temas que foram abordados. Obrigada também a quem ouviu, a quem se sentiu tocado. Espero que nós tenhamos outras oportunidades de nos encontrarmos novamente. E é isso. Muito obrigada, gente. Até a próxima. Nós ficamos por aqui. Sigam o Projeto Super nas redes sociais, acompanhem o portal oficial também, @ProjetoSuper_. E até logo!